como família da esperança, crescemos. Se eu olho nos outros anos, a gente percebe claramente um amadurecimento. Pensando nas pessoas individualmente, mas também como família. Podemos realmente dizer somos mais maduros. E gostaria que a gente faça todo esforço para amadurecer sempre mais. Nossa preocupação deve ser que a gente vive sempre mais a vocação que Deus deu. Porque não podemos esquecer, cada um recebeu nesta família uma vocação específica, seja consagrado, ou seja como família, mas é uma vocação. E um dia Deus vai nos chamar e dizer como você viveu tua vocação. É o momento mais importante da nossa vida, onde além desta alegria profunda de ver Deus perto, cada um também tem que prestar conta do que fez. E veio naturalmente a pergunta, mas qual é a minha vocação? A nossa vocação de cada um. Sem dúvida, em primeiro lugar, amar Deus mais de qualquer outra coisa. E aqui já fica uma pergunta. Estou amando Ele mais do que qualquer outra coisa? Ou gosto tanto das outras e às vezes também lembro dele? Como é o relacionamento meu com Deus? O Dondino falou hoje do terço, como eu rezo, isso é algo mecânico, ou crio um relacionamento com Nossa Senhora. A conversa na missa, eu participo como algo todo mundo faz, ou realmente consigo falar com Ele. O relacionamento pessoal com Deus, como está? Aqui cada um tem que ver, mas eu pessoalmente tenho certeza, depende deste relacionamento, todo o resto vai se encaixando. Se existe este relacionamento, uma coisa. Se não existe, difícil. Eu lembro quando estava semana passada em Paderborn, falando para os jovens, me encontrei também com esta irmã Abadesse de Hefter. É uma senhora muito conhecida, famosa, que está reconstruindo um convento antigo que está caído e faz milagres e atrai muita gente, vocações, e cada vocação na Alemanha é milagre. Então os jovens perguntaram a ela de onde ela tinha tanta alegria e tanta juventude, apesar da idade. Então ela disse, eu sou uma mulher que é escolhida por Deus para ter uma vida contemplativa. Então tenho horários para rezar, etc, etc. Mas ela disse, para eu ter força e alegria, eu levanto todo dia uma meia hora antes da comunidade. E esta meia hora eu fico sozinho com Deus. Depois eu faço todas as orações, como toda a comunidade. Mas esta meia hora é Ele e eu. E esta meia hora, ela disse, me dá força para atender o povo que vem em multidões, para ver as dívidas, para cuidar de tudo. Então me tocou muito. E eu me perguntei, nós temos esta meia hora? Eu tenho esta meia hora? Às vezes, mas não sempre, porque muitas vezes vem tanta coisa e você pensa, não tem este tempo. Mas depois o resto não vai tão bem. Se tem esta meia hora, tudo você faz junto com Ele. Você não faz sozinho. E por isso você não se cansa,
Por isso você não entra em estresse, por isso não fica desesperado, não fica gritando pelo mundo, coitado de mim. Não, você tem Ele. E me faz um bem enorme, quase como uma necessidade. Então eu queria que cada um pensasse um pouco qual é a minha vocação. Então, em primeiro lugar, ter um relacionamento profundíssimo com Deus, em consequência, Nossa Senhora, com os santos, com tudo que tem lá no céu. Depois, o segundo, nossa vocação é recuperar os jovens. Ver em cada um Jesus. E aqui eu me pergunto, estamos vendo sempre Jesus? Às vezes sabemos que é Jesus, mas depois ele se apresenta tão safado, se apresenta não sei, tão rebelde, que é duro, ou não é simpático, ou até doido, como Eduardo contou, gostei muito, porque é Jesus, mesmo ser doido, mesmo ser rebelde, mesmo se faz besteiras. Gostei também muito do Ricardinho lá, acolheu de novo o Bruno, mesmo se cortou a cabeça da avó, é Jesus que está nele. Importante se lembrar, nós estamos servindo Jesus em cada recuperante. Esses dias tive a possibilidade de ver as estatísticas, quantos entram, quantos saem no primeiro mês, segundo, terceiro, e quantos ficam um ano. Confesso, peguei um susto. Claro, não depende sempre de nós. Muitas vezes vem jovens e não quer nada com nada, sai. A gente tem que respeitar a liberdade. Também reconhece, tem casos, você tem que dizer, como Jesus disse para Judas, vai e faça o que você precisa fazer. Isso não tem dúvida. Mas fica também a pergunta, será que estamos vendo sempre Jesus? Ou estamos preocupados que funciona mais ou menos, fica tudo tranquilo, não dá dor de cabeça, e quando aparece um caso difícil, vai embora, pega a tua mala, se não quer nada com nada, a gente manda embora. Será que temos sempre claro, é Jesus. Se ele não se recupera conosco, onde vai se recuperar? Será que tem uma outra fazenda onde tem Jesus no meio como nossa vocação? Recebemos de Chiara este carisma e experimentamos já 1000 vezes que Jesus no meio é uma força. Esses dias tive uma alegria muito grande. Quando voltei da Alemanha um pouco cansado, eu fiquei um dia em Guaratinguetá acompanhando o Rama. Não, o Helmut, aquele da igreja que sofre. E corremos para cá, para lá. Mas alguns queriam falar comigo. Então, enquanto ele visitava as fábricas, eu atendi algumas confissões e um também se confessou. Foi muito bonito. Depois da confissão, ele disse, você lembra quando 3 meses atrás eu tinha a mala pronta e fiquei aqui e você falou comigo e me chamou de egoísta? Eu disse, por que sou egoísta? Eu disse, você não pensa nos teus pais, você não pensa nos outros, você pensa só em você. Você não é capaz de pensar nos outros. Ele disse, isso mexeu comigo. A partir daquele dia eu não saí, eu fiquei e comecei todo dia a dizer, eu não quero ser egoísta, então eu vou pensar nos outros. Comecei a viver o Evangelho. Ele disse, você não pode imaginar, Frei, como eu estou feliz. E estes dias, ele disse, aconteceu algo muito interessante. Eu sonhei uma noite com uma fazenda, que ainda nem temos. Ele disse, não sabia bem que país era. Ele disse, nesta fazenda eu era responsável. E tanta gente lá, e eu estava feliz
porque eu vi que os jovens estavam se recuperando. Depois ele acordou. 2 dias depois ele me demonstrou a carta, chegou uma carta da mãe dele. E a mãe disse, filho, eu sonhei e vi você responsável numa fazenda. Deu tanta alegria para mim, queria te dizer, se isto um dia se torna realidade, tua mãe está feliz. E ele viu que ela tinha sonhado a mesma coisa como ele. Então ele disse, foi o que eu já te dizer, eu estou à disposição das fazendas. Claro que eu disse, primeiro se recupera, fica tranquilo, ama e tal, aquele discurso que a gente faz. Mas fiquei contente. Pensei, se naquele dia eu não tivesse dado atenção, ou talvez estava cansado e não ter tempo, podia ter talvez ido embora. Não todos que querem ir embora, a gente deve logo pensar que são pessoas que têm nada com nada. Mesmo aqueles revoltados, às vezes, e críticos, que nos questionam e atrapalham às vezes, são os piores. Contrário. Às vezes são pessoas que são muito bons, que têm dentro de si uma exigência e não sabem por que são assim, porque não encontraram. Mas quando encontram, vão também para frente. Então, gostaria que a gente primeiro criar esta consciência, e outro é Jesus, e se nós ajudarmos ele, que se encontra mais consigo mesmo, vamos ajudá-lo para o paraíso. Se nós ensinarmos um jovem, ama, e ele ama, ele vai ser mais Jesus, e assim vai se preparando para um dia chegar na eternidade. E a alegria que tem no céu sobre cada pecador que se converte, também sobra alegria para nós. Isso é a fonte de alegria, de esperança para nós. Não tem outra. São esses jovens que nós, com paciência, com amor, com fé, levamos para Deus. Nós temos um índice relativamente baixo. Muitos, infelizmente, ainda saem. Então, eu gostaria, se cada um pensasse e tentasse de levar para frente este esforço para eles ficarem mais conosco, um ano. Talvez podíamos pegar como meta menos a metade que chega, termina o ano. Seria muito bom. Agora, se temos esta meta, como realizá-la? Porque sempre, se você entende uma coisa, você tem que saber também os caminhos. E precisa se perguntar por que tanta gente sai. E pela estatística, no primeiro mês, então o que eles precisam encontrar? Precisa encontrar no primeiro minuto que chega na fazenda uma atenção especial. Precisa encontrar aqui um impacto de amor que mexe com eles durante todo o tempo. O primeiro contato, como eu olho para você, como te trato, isso influencia todo o tempo da recuperação. Quando tive o problema do pé e precisava ficar lá nas Pedrinhas, um dia estava sentado na sala da Yamar, com o pé em cima, obediente ao médico, né, como deve ser, né? Porque tenho consciência que é grave quando a gente não faz, pode também prejudicar. De repente, o Pídio entrou com a turma nova, o Ayamar, não sei quem, 24. Ele disse, são os novos que chegaram. E entrando, eu cumprimentando um por um, olhando nos seus olhos, e ficaram talvez comigo 5, 6, 7 minutos, não lembro. Mas falei alguma coisa para eles, tá? Disse como importante que eles começam a amar logo. Eu disse, se hoje você ama, a tua recuperação tem grande chance de ser.
E mais algumas coisas, deu de novo a mão a cada um e eles saíam sorridentes, contentes. Agora eu perguntei, quando minha visita agora, como está essa turma? Saiu um por causa da doença, que precisa fazer um tratamento, mas quer voltar. Os outros todos estão lá, menos semana passada, hoje não sei. Mas eu pensei, olha, 24, por que todos estão? Se sentiam amados, poder falar com o Frei, ficar alguns minutos, não importa quanto, importa a intensidade com que você ama. Com este amor você coloca na alma deles Deus. Você mexe com esse Deus que está dentro deles. E eles dizem, puxa, quem acredita em mim? Ele falou, não é difícil se recuperar, precisa sair de si. E eles começam. Depois, outro método que é dado por Deus e através da Chiara também, viver a palavra. Que coisa extraordinária. Cada palavra é Deus. E se ele vive, Deus entra nele. Agora, o perigo, a obra está crescendo, principalmente em Gorá, nós somos no centro mais de 100, na fazenda quase 100. Então a gente, sem perceber, se torna um funcionário para atender massas. Sempre muita gente, e não consegue mais atender tão pessoalmente. E a palavra não é mais tanto ensinado, não é mais cobrado, às vezes não tem nem tempo para escutar a experiência dele. E, o pior, a gente às vezes nem vive. Ou quando vive, também entre nós, às vezes não tem mais tempo para contar. Na Casa da Trindade, às vezes pergunto, tem tempo para contar as experiências? E a vida tão corrida, não é maldade, é um fato, porque com muita gente, e gente às vezes não vive tão profundamente a palavra. Se eles e nós não vivemos a palavra em profundidade, o que acontece? Deus não entra como alguém que não se alimenta, fica depois fraco, sempre mais fraco, até o ponto de sair. 5, 6, 7 meses vai embora. Se eles vivem todos os dias menos uma palavra, eles não vão ter nem coragem de sair. Porque esta palavra é alimento, esta palavra é luz, esta palavra faz que o próprio Jesus, que já está dentro deles, cresce. E quando vem a vontade de ir embora, este Jesus vai dizer, não sai, fica. Mas se não vive, então está fraco. Claro, a Eucaristia também faz, porque é Jesus, mas na Eucaristia é tão fácil se enganar. A gente vai na fila, comunga e acabou. E pode ser que não aconteça nada, porque é um rito. Todo mundo entra na fila, vão. Às vezes vejo na fila ainda cumprimentando outro, mexendo com outro, conversando. E aí, acontece uma coisa? Se o coração não deseja e não está disposto de receber Jesus e pedindo, me transforma, Jesus não usa violência. Ele pode comungar a própria condenação. Na palavra é diferente. Quando você senta e cobre a experiência do outro, você percebe logo se ele viveu ou não viveu. E se ele disse eu não vivi, você pode dizer, então amanhã você tem outra chance. Importantíssimo que nós recomeçamos a tomar sério demais a palavra e cobrar deles a palavra. Depois já falei como é importante na acolhida e depois ver momentos
onde você conversa pessoalmente. Às vezes eu ando no meio, tá? Fico parado um momento e digo, oh, que vida boa. Como vai? Basta 2, 3 palavras e você criou um relacionamento. Ele fica contente. Precisa sempre, quando encontra alguém, ver Jesus nele. Eu lembro quando era jovem e começava a viver a palavra, nos primeiros anos, eu fui para preparar, junto com outros, uma Mariápolis, ainda lá na Áustria. Prédios enormes, escolas grandes, e a gente carregava os colchões e tudo o que tem que ser feito. E entre nós tinha 3 focolarinos, italianos todos. Me lembro de um baixinho, nem sei mais o nome. Mas ele tinha um jeito, quando você carregava, ele às vezes parava e dizia, está bem? Lembra fazer tudo por Jesus, né? E falava algumas coisas e já corria lá. E essas pequenas palavras me deu uma força, influenciar todos esses dias e até influenciar a minha vida. Porque eu vi quanto um olhar, uma palavra pode te levantar. Pode fazer que você realmente, talvez no cansaço, no desânimo, você faz por ele, você levanta. Então é importantíssimo estes contatos pessoais. Depois eu me perguntei, quando são os dias que eles entram mais em crise ou a vontade de ir embora aumenta? É o fim da semana, quando não tem trabalho, não é assim? Por quê? Eles não são capazes de já se ocupar sozinhos, ou de viver já sozinho a palavra, ou de ler um livro, ou de escrever. Eles vêm do mundão, onde se via no fim de semana música, programa. Então eles vivem quase a semana inteira aquela obrigação. Quem estudava, precisava, quem tinha um trabalho, mas fim de semana era para aventura. Diferente, para beber, droga, mulheres, tudo. Isso está dentro. Então, no momento que não tem trabalho, não tem nada, volta tudo isso. Agora, o que nós devemos fazer? Ocupá-los. E aqui eu sei quanto custa para os padrinhos, não quero criticar, não pensa que estou julgando de jeito nenhum. Mas precisamos encontrar um jeito de fazer alguma coisa. Seja um campeonato, seja até uma gincana, um bingo, qualquer coisa, até jogo, Uno. Até eu trouxe alguns, se uma outra fazenda não tem, pode pedir. Para quê? Para fazer algo junto. Mas não dá simplesmente eles fazem e se viciam. Ou dá mais um filme para ter, como uma família às vezes não tem tempo com a criança, então coloca filme um atrás do outro, para ter um momento de silêncio. Não é isso, mas jogar junto Uno. Isso é o segredo. Aqui cria-se relacionamento. Se você está junto, para eles é o máximo. Porque eles não tiveram pai e mãe que jogou junto. Quantas vezes eu vejo, eu cansado, eles perguntam, Frei, você vai jogar junto? Puxa vida, queria dormir ou fazer outra coisa. Mas você joga. Azar deles, porque muitas vezes eu ganho, né? Mas isso não é a questão. Mas você joga junto, eles ficam felizes. E aqui se cria relacionamento. E se este relacionamento existe, eles depois não vão embora. Porque tem uma ligação de filho, pai, filha, mãe, filha, pai.
Nós devemos criar estes momentos. Fim de semana tem que ser revisto por todos nós. Importantíssimo isso. Depois, nós sabemos muito bem quanto a harmonia tem influência na alma. Se você encontra uma casa cheia de harmonia, você é feliz. Você tem a vontade de sentar. Aqui não é assim. Estas poltronas não te fazem bem. Você senta. O clima não é aquele calor. Você veja, a assembleia está tranquila. Até dá vontade de dormir. Não é? Por quê? Porque está agradável. Agora imagina se fosse tudo sujo, cadeiras quebradas. Sem você perceber, todo mundo se fica nervoso, quer ir embora, irrita. Se você mora num quarto que é sujo, te irrita. Você quer ir embora. Então nós devemos, e aqui precisamos cada um fazer um exame de consciência, devemos olhar para a harmonia. Eu às vezes tenho visitas, entro nas casas, algumas casas, oh meu Deus, me dão uma dor, uma sujeira. Você pode dizer, mas nós pintamos um ano atrás. Sim, mas nós temos que tipo de gente? Que ainda fizeram pichar cada parede. Eles mudaram da rua para cá, não é que mudaram já o jeito. Continua fazendo. Mas nós devemos ficar em cima limpando, pintando, para ter esta harmonia. E quando uma casa é bem limpa, eles respeitam. Você entra, por exemplo, em São Paulo, Rio, no metrô. Não tem quem joga papel, porque é limpo. Agora vai em outro lugar onde não tem limpeza, parece sujeira, atrai mais sujeira. Se é limpo, eles também respeitam. Agora você pode dizer, mas eu não tenho dinheiro para pintar sempre. Claro, eu sei que dinheiro é algo sério que falta em todo lugar, mas aqui também custa nada envolver às vezes os pais. Eu me lembro que fizemos campanha de tinta para os pais. E se o pai sabe, a casa do seu filho vai ser pintada, tem pais que podem dar uma lata. Em todas as fazendas tem. Tem pobres, sem dúvida. Tem gente da favela que nem sabe que é tinta, muito bem. Mas tem outros que podem. Nós temos muitos pais que vêm de carro e que têm. E até também gostam de ajudar. Se você diz para que é. Então não pode dizer a falta de dinheiro. Falta iniciativa, falta visão nossa. Mesma coisa com os jardins. O jardim não custa. Este país tem tantas flores, basta você plantar. Tantas flores. A grama cresce, mas tem que cortar, senão fica feio. E fazer que todas as nossas fazendas sejam uma harmonia, um paraíso, ajuda para os jovens, fica. Eles se sentem bem, harmonioso, tem a cama, tem espaço, tem a alegria. Hoje em dia, todos os centros de recuperação sofrem um pouco com a Anvisa, que estas leis novas, etc. Eu também tenho a minha dificuldade particular com esta turma. Não tem dúvida nenhuma. Mas, em relação à harmonia, a gente tem que fazer tão bonito que eles venham e vão dizer, puxa vida, na minha casa não é assim. Mas não por causa da Anvisa a gente faz, por causa de Jesus que está em cada jovem e nós queremos que ele fique o ano inteiro. Para ele ficar, precisa se sentir bem. E às vezes pode ser um conjunto como aqui, nestes espaços livres de poltronas, que você senta,
parece te acolha. E assim pode ser na varanda, ou qualquer lugar. Veja se não tem esses ambientes. E pode pedir aos pais que ajudem. Um dia a Lucy telefonou para Gorá, pediu no lugar errado, mas disse: Frei, pode ajudar, nós queremos reformar nossa casa, é muito feio, estamos fazendo uma campanha. E ela, não sei, aqui com tanta gente, também telefonou atrás de nós, mas paciência, né? A gente depois tenta de ver o que pode fazer. Mas quando eu vejo agora, eu vi toda a casa reformada. Pintada, arrumada, móveis, tudo. Que não tinha, e agora tem. E todo mundo sente bem. E a recuperação aumenta. Fica mais tempo. Nós precisaríamos um dia, um grupo talvez, com tempo, analisar todas as estatísticas de todas as fazendas. E depois, através dos resultados, ver qual é o problema. E sem dúvida, vocês vão ver, a harmonia tem muita coisa para ver. Porque nós temos fazendas que são modelo de beleza. E tem outras que são um pouquinho mais relaxadas. Isso tem uma influência muito grande, muito grande. Pode ser que cada pessoa é diferente, também tem muito a ver com cada um. Eu, por exemplo, sou um tipo que sofre tremendamente quando alguma coisa não é harmoniosa. Um quadro que é torto, tudo, já me irrita de dentro. Eu não sinto a necessidade de uma harmonia. Deus, para mim, é uma harmonia. Então, se a coisa não está, puxa, Deus fez tão bem, por que eu preciso fazer mal? Então, para mim, me faz sofrer. Outros, nem liga. Tem pessoas onde andam, deixam cair as coisas, à noite vai a calça, sapato de qualquer lugar, não tem problema, não sofre com isto. Mas devemos nos educar e ajudar a fazer as coisas certas, não porque eu gosto, por Jesus. Se a gente tem esta motivação a fazer por Ele, então tudo se torna mais fácil.